Cozinha Fiada de hoje vai ter jornalista e uma jornalista minha amiga, Ingrid Trindade. Bem-vinda! Obrigada! E aí, o que você vai preparar hoje aqui pra gente? Então, eu procurei trazer um negócio bem simples, assim, pra que não dá trabalho. E eu trouxe o pé de moleque. Antes de fazer esse pé de moleque e ensinar pra galera de casa, eu quero saber como é que é a vida de jornalista. Todo mundo tem aquela noção de jornal nacional, né? Mas assim, é perto sem o glamour. Mas a gente se diverte do mesmo jeito. E teve alguma vez que você tava fazendo alguma coisa do seu pessoal mesmo, e aí você teve que sair correndo pra uma matéria, porque tava na hora e tinha que correr, assim? Mais ou menos. Teve um tempo que, como eu trabalhei na Secretaria de Segurança como estagiária uns 2 anos, teve onde a gente foi fazer uma cobertura das operações policiais dentro de uma micareta que acontecia aqui na cidade. E aí, assim, todo mundo, normalmente, o que todo mundo aconselha é, viu uma briga, corre dela. Nesse dia eu tinha que ir pra cima dela, porque eu tinha que ver os policiais agindo e aquela coisa. Assim, foi o mais extraordinário, fora as coisas de cobertura mesmo. Teve alguma cobertura que você teve muito medo? 2 momentos assim que eu senti bastante medo. Como eu sou muito focada nas coisas da segurança pública, mesmo questões pessoais, porque eu gosto realmente, teve uma vez que eu parei dentro da penitenciária de Pedrinhas e a outra vez foi quando eu fiquei cara a cara com o Francisco das Chagas, que é dos Emasculados, do caso dos Emasculados. Que pegou um monte de menino, né? No Brasil inteiro, conhece o caso e tal. E aí eu fiquei frente a frente com ele, assim, eu nunca tinha ficado tão perto de uma pessoa tão perigosa, porque ele é muito perigoso. E aí me bateu medo mesmo com toda o policiais e secretária, aquela coisa toda. Eu sabia que ele não ia fazer nada, mas bateu um pouquinho de medo. E como jornalista, você teve alguma matéria que você falou, assim, cobrir essa matéria, eu vou me realizar? Então, todo mundo diz que eu sou meio doida, né? Eu morro de vontade de cobrir guerra. Guerra? Acho que foi a do Iraque, que sempre é o Marcos do Show que vai da emissora da Globo, né? E aí eu fico namorando, assim, ele, as bombas passando em cima, ele com aqueles capacetes, de colete. Mas, e assim, o meu princípio foi aquilo ali, porque quando eu quis fazer jornalismo, foi quando eu olhei uma jornalista, o nome dela é Mônica Pulga, foi na Record, e ela tava simplesmente no meio de um fogo cruzado. Era bandido, naquelas favelas de São Paulo, bandido em cima, polícia embaixo, e os bandidos jogando tudo lá de cima, inclusive botijão de gás. Chegou nesse dia que eu vi essa matéria, mudou a minha vida. Que aí eu mudei totalmente. Mas antes de sair pra rua, pra poder começar a gravar, ou pra poder fazer tem alguma preparação antes? Tipo, na hora de fazer uma pauta, na hora da edição, de editar as coisas? Sempre tem, porque a gente precisa de preparo, a gente precisa saber o que a gente vai falar. Então, assim, a gente pesquisa, a gente vai atrás da fonte, ouve todos os lados da história, né? Porque também não adianta pegar uma pauta tipo denúncia. A gente ouve o denunciante, mas ouve quem está sendo denunciado, né? Porque é importante, faz parte da profissão a imparcialidade. E agora com essa rede social, muita gente escrevendo seus textos, blogs, e escreve errado, escreve certo, não sabe utilizar a rede social corretamente, como é que é? Agora com a história das mídias sociais, a gente está tendo o que a gente sempre chamou de democratização da notícia, né? Assim, todo mundo, ele é um portador de uma notícia em potencial. Se você pode ser, quem está nos assistindo agora pode ser, ele pode ver um furo, acabou de ter um assalto, ele vai lá no Facebook dele e fala, vai lá no Twitter e twitta, e aquela coisa toda. Mas assim, o jornalista, quando participa disso, ele tem isso com uma outra visão. Ele sabe que aquilo está acontecendo, mas ele tem que apurar antes. Isso assim, a gente for usar as redes sociais como fonte. É legal, porque a gente tá sabendo mais ou menos o que tá acontecendo na hora. Mas também pode ter muita mentira, Pode ter muita mentira. E aí que entra o papel dele como profissional de averiguar, tá acontecendo mesmo? Foi desse jeito que aconteceu? O jornalista tem que saber um pouquinho de cada coisa. Será que sabe fazer mesmo pé de moleque? Vamos ver, né? Vamos lá? Agora a gente tem que ir pro fogão, né? Vamos. Tá, vamos ver quais são os ingredientes. Fique ligado. Ingrid, ensina pra galera
Então, o pé de moleque, ele parece ser muito complicado, mas assim, é uma coisa que eu sempre faço, e faz muito tempo que eu faço sempre com minha irmã. Em casa, a gente tá fazendo nada, vamos fazer pé de moleque. Em vez de ser brigadeiro, é pé de moleque. É pé de moleque. Então, a gente vai primeiro torrar o amendoim. Aí aqui, assim, como a gente não sabe muito bem qual é a hora, o detalhe vai ser quando a casquinha começar a sair, e aí já tá bom. Aí a gente vai botar os outros ingredientes. Então agora a gente vai esperar o amendoim torrar. Agora que o amendoim já torrou, tá vendo que as casquinhas já estão quebrando. E aí a gente vai colocar o resto dos ingredientes. E é tudo junto. Mais ou menos. A gente vai botar o açúcar. O açúcar é uma xícara de açúcar? É uma xícara de açúcar. Aí a gente vai esperar caramelizar. Aí aqui a gente vai ficar mexendo porque pode o açúcar queimar. Aí tem que ficar mexendo. Ficar mexendo o tempo inteiro. Sabe calda de pudim? Sim. Mesma coisa. E aí, vamos colocar o resto dos Então, ingredientes? aí já tá meio caramelizado aqui, né, com açúcar. E aí é só colocar o resto dos ingredientes. Então, tá aqui. Não fica assim muito bonito, né? Bom, agora é a hora de experimentar o pé de moleque da Ingrid Trindade. E aí, será que tá bom? Vamos lá. Tá bom. Ai, dá um alívio, né? Dá um alívio. Depois que fala que tá bom, dá aquele alívio, Dá né? um alívio. Você não vai experimentar? Não, deixa pra vocês, né? Eu sou muito Então é assim, tudo meu, gente. Tudo meu. E qual é a melhor bebida pra acompanhar o pé de moleque? Acho que água, porque assim, é muito doce pra um prato só. Porque açúcar, leite condensado e ainda mais achocolatado, gente, a água depois disso daqui é uma maravilha. Gente, então eu vou comer o meu pé de moleque, tomar minha água e o Na Rede fica por aqui. Até domingo que vem.